Audiobook do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém, por Gary Renard. Capítulo 7. Arte nesta vida. O passado não existe e o futuro também não existe, e a ideia de nascer em um corpo ou em muitos às vezes não faz sentido. A reencarnação, portanto, não pode ser verdadeira de nenhum ponto de vista. Nossa única pergunta deveria ser: é um conceito útil? E isso depende, claro, do uso que lhe é dado. Se usado para reforçar o reconhecimento da natureza eterna da vida, certamente é útil. A ideia de que passamos de uma vida para outra ocupando corpos diferentes é aceito pela maioria da população mundial. Nos Estados Unidos, não conheço nenhuma pesquisa populacional que seja precisa sobre esse assunto, mas há muitas pessoas que acreditam que já viveram antes e que viverão novamente. Esse conceito é tratado de forma diferenciada no curso, pois ensina que, na realidade, nunca estamos em um corpo. Nós não encarnamos. O próprio corpo é apenas um ingrediente da projeção do universo de tempo e espaço. O corpo parece que nos cerca como parte do plano de separação do ego, mas na realidade não tem mais existência do que o resto do mundo. Assim, nossas vidas são sonhos ilusórios, nos quais vivemos em um corpo. Enquanto a maioria concebe as vidas passadas como encarnações físicas, o curso considera uma série de alucinações a serem dissipadas em vez de acumuladas. É muito tentador orgulhar-se de uma vida passada, na qual parecia ser alguém importante, e tentar tornar essa vida e esse corpo real. As pessoas lembram-se das vidas que elas geralmente acham que foram as mais marcantes e esquecem aquelas em que morreram na prisão ou deitados na rua. O ego quer tornar as coisas atraentes. No entanto, o conceito de reencarnação é útil se for usado para expandir a ideia que este aparente ciclo de vida não é tudo o que existe e que a vida ilusória ou real não termina. Como J diz no curso, devemos reconhecer que o nascimento não foi o começo e a morte não é o fim. Se revisarmos mentalmente o que já aconteceu, mesmo que parecemos presos em um corpo, vemos que todo o filme é um truque. No mundo ilusório, há uma continuidade, mas nada nele é real, nem mesmo o corpo. Embora a reencarnação não seja um fato, mas uma ilusão, alimenta a ideia de que esta vida não é tão importante quanto pensamos, porque são muitas. A certa altura, Arten e Purchá me disseram que parecia que vivemos milhares de vidas. Isso estaria em harmonia com uma declaração do manual dos professores. Mas há sempre algo de bom em qualquer pensamento que reforça a ideia de que a vida e o corpo não são a mesma coisa. À medida que os anos se misturavam, comecei a ver as coisas que aconteceram e as coisas que não aconteceram comigo como puro e simples karma. Se alguém parecia me atacar nesta vida, significava que eu a havia atacado em outra. Mas, tendo sido bons para certos indivíduos nesta vida, foi porque eles não haviam sido bons para mim em um passado que eu nem sempre sabia, mas que minha mente inconsciente nunca esquece. O que era diferente agora era que ele tinha as ferramentas para superar o processo de causa e efeito ilusórios que se chama karma. O verdadeiro perdão derrete o karma. Tanto a causa quanto o efeito são desfeitos. Se a lição for aprendida e resolvida através do perdão, não há necessidade de retornar em uma vida de sonho futura. O karma ruim desaparece. Causa e efeito aparentes também se aplicam às circunstâncias e são mostradas na tela como dualidade. Se uma pessoa é rica nesta vida, ela foi pobre em outra. Se ela é pobre, ela foi rica na passada. Se você é saudável, você esteve doente na vida antiga. Se você está doente, experimentou uma saúde radiante em outra vida. Os pensamentos das pessoas são sempre responsáveis por sua experiência de vida, mas nem sempre estão conscientes do que lhes acontece ou do que recebem a nível material. Lembro que muito tempo atrás ouvi o Woody Allen falar sobre seu medo de voar. Eu odiava viajar de avião. Um dos métodos que ele usou para superá-lo foi pensar nas 10 piores coisas que poderiam acontecer com ele, então, quando eles não ocorreram, pareciam melhorar. Isso também o ajudou a reduzir seu medo, porque ele percebeu que a maioria das coisas que preocupavam as pessoas nunca aconteciam. Mas espere um minuto.
O dogma da nova era diz que seus pensamentos atraem o que acontece com você e as coisas materiais que entram em sua vida. Então, se isso fosse verdade, como o foco negativo do nosso amigo Woody Allen deveria ter sido vítima de seus pensamentos negativos, que deveriam tê-lo arruinado há muito, muito tempo atrás. No entanto, ele teve uma vida boa, muito bem-sucedida, cheia de conquistas, com as quais a maioria das pessoas poderia sonhar. Existem eventos universais que mostram que o roteiro está escrito e que os orientais estão certos quando concluem que tudo o que acontece com você é seu karma. Existem pessoas que são vítimas e que o mundo considera não serem elas merecedoras de seus destinos. Há também os extremamente ricos, que outros pensam que são eles que não merecem. A vida não é justa. Claro que não. Mas há uma razão pela qual as coisas são assim. O curso provavelmente diria que não é muito bom da razão, que a justiça kármica é mais uma descrição do problema do que uma solução. Nossa verdadeira liberdade está em olhar além do mundo ilusório e despertar ao mundo real. Chegou um momento em que senti que havia virado a esquina e que nada poderia me impedir de alcançar meu objetivo. Desde aquele primeiro dia em Las Vegas, quando falei com Cindy pela primeira vez, mantivemos contato. Ela havia me dito que eu poderia me comunicar com ela através do seu site. Esperei 3 dias. Ainda tenho o primeiro par de e-mails que compartilhamos. Havia uma certa grandeza neles, como se nós sempre teríamos nos conhecido e nossos destinos estavam desdobrando-se de uma certa maneira há muito tempo. Mas eu não disse a ela que achei que era ela. Com o passar do tempo, fiquei impressionado com o quanto tínhamos em comum. Gostei do CD de músicas originais que a Cindy gravou na Califórnia. Além de compor canções, sua forma de cantar e tocar piano era muito linda. Quando conversamos sobre um curso em milagres, percebi que seu entendimento era muito avançado. Como mencionei antes, ela tinha lido O Desaparecimento do Universo e suas relações com sua mãe e irmã, bem como suas conversas sobre o curso, a ajudaram enormemente. No nível da forma, Cindy veio em um pool genético muito forte. Sua mãe era doutora em música e psicologia, 2 áreas nas quais Cindy também era especialista, e seu pai era um premiado professor universitário de história em Toledo, Ohio, onde Cindy cresceu. Das múltiplas histórias que ela compartilhou, eu pude entender que ela teve uma infância feliz, que por algum tempo gostava de ir para a escola e tinha muitos amigos, o que era algo que eu não poderia dizer. Eu me formei na Beverly High School, no alto de Beverly, Massachusetts, a poucos quilômetros do Oceano Atlântico. Cindy também se formou em Beverly High, como a população local o chama, ou Instituto de Beverly Hills High School, como é mais conhecida, a alguns quilômetros do Oceano Pacífico. A família de Cindy não era rica, mas sua mãe tinha encontrado um bom apartamento em uma área de Beverly Hills que não estava lotada de mansões, mas que era uma boa seção da classe média para se enraizar depois o transplante de Ohio. Elas não eram do tipo de pessoa que aparece em lifestyle de ricos e famosos, mas isso não importava muito para eles. Conheci Cindy em maio de 2006. Meu segundo livro, Your Immortal, Sua Realidade Imortal, foi publicado em agosto daquele ano. Um dos capítulos foi intitulado Quem é Artem? Cindy conhecia parte da história de Artem Purchá que foi contada no primeiro livro. Nas nossas conversas e pelo que havia lido no segundo livro, ela começou a colocar as peças do quebra-cabeça. Cindy não se lembrava de suas vidas passadas, como acontece com a maioria das pessoas, mesmo as espiritualmente avançadas. Eu não queria dizer a ela que ela era Artem. Parecia outra cantada ruim. Ei, querida, você é Artem. Mas é inteligente, na verdade. Ela é mais esperta do que eu, mas eu a perdoei. O outono naquele ano nos vimos novamente e durante o jantar, nós dois dissemos isso quase ao mesmo tempo. Não havia razão para negá-lo. Cindy é Artem. E ela também foi Tadeu há 2000 anos. E viverá sua última vida comigo quando eu for Purchá, daqui a 100 anos, em Chicago. Só nessa fase do sonho não nos encontraremos até uma fase mais tarde da vida. Artem e Purchá me disseram que foram casados com outras pessoas e que seus maridos haviam morrido. Então eles se conheceram e viveram juntos o resto de suas vidas. Eu queria saber se você poderia compartilhar mais detalhes sobre esses relacionamentos e essa vida comigo. Eu decidi perguntar a ele em algum momento. Em 18 de junho de 2007, desembarquei pela primeira vez no sul da Califórnia como residente e Cindy me pegaram no aeroporto de Los Angeles. Era um mundo novo e emocionante para mim. Na minha primeira noite lá, nossos amigos Jerry e Rochelle
que eu havia conhecido alguns meses antes no Havaí, nos levou até a casa de alguns amigos deles em Lauren Canyon, onde ouvimos de um guru indiano e uma atriz notoriamente me deu a bênção da unidade. Foi surreal para mim me encontrar de repente no coração da indústria cinematográfica e ter uma celebridade esfregando minha cabeça. Eu não estava mais no Maine. Quanto à bênção da unidade, é um exemplo perfeito de como as pessoas decidem o que vai ser útil para elas no nível da mente. A bênção da unidade não faz nada, mas a mente do receptor pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, alguns anos depois da bênção, vi um curandeiro que concordou visitar no HP International Spiritual Center em Culver City. Subiu no palco e encarou o público por 10 minutos. Seu olhar fixo não curava ninguém, nem sua presença, mas era possível que alguém da multidão curado daquela pessoa tivesse decidido em sua mente ficar boa. Durante o outono do meu primeiro ano no sul da Califórnia, Jerry e Rochelle organizaram um workshop para mim na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Durante o almoço, quando Cindy e eu conhecemos o produtor e escritor Elysia Sky, que trabalharia comigo para tentar transformar meus livros em um filme ou uma série de TV, se eu não tivesse conhecido Jerry e Rochelle antes, durante esse mesmo ano, ele também não poderia ter conhecido Elysia. Eu também não poderia ter conhecido Elysia. Eu não sabia qual seria o resultado desta colaboração. Meus professores raramente falam comigo no meu futuro pessoal. Eles não querem roubar minhas experiências ou minhas oportunidades de perdoar, mas tornar-se amigo de Elysia teria sido uma recompensa suficiente. Durante a viagem ao Havaí, onde conheci Jerry e Rochelle, também conheci um cara chamado Dan. Acontece que ele morava no Monte Shasta, ao lado de dois amigos nossos, Michael e Rafael Tamura. Não é só que o mundo é pequeno, mas, além disso, tudo está conectado. Michael é um excelente médium, professor espiritual, autor e curador. Também é uma divisão minha. Artin e Purchá me explicaram que às vezes há mais de uma pessoa que tem lembranças legítimas de ter sido um indivíduo específico em uma vida passada, porque antes que a mente dessa pessoa se dividisse por causa da ideia de separação, aqueles que agora compartilham essas memórias eram a mesma pessoa. É raro duas divisões se encontrarem, porque, por definição, elas se separam e elas seguem por direções diferentes. Mas Michael e eu nos conhecemos e ficamos bons amigos. Michael, que é japonês, tem um ótimo senso de humor e quase sempre sorri. Desde a primeira vez que nos encontramos, admiro sua personalidade e sua capacidade de rir da vida. Existem alguns mestres intelectuais da espiritualidade, mesmo professores do curso, que se esqueceram de rir. Eles não têm nenhum senso de humor, mas Michael se lembra de rir. Como Goethe escreveu, o homem de entendimento descobre que pode rir de todas as coisas, o homem de razão de poucas. Ser um palestrante internacional tem algumas vantagens fantásticas, entre elas, falar dos lugares incríveis que Cindy e eu pudemos visitar ao longo dos anos seguintes, assim como as pessoas que conhecemos. Os alunos de um curso em milagres são muito semelhantes em todo o mundo. O idioma pode mudar, mas o amor e a paz estão sempre presentes. Em Paris, fizemos amizade com um maravilhoso professor do curso chamado Sylvain. Ele e sua amiga Caroline mostraram-nos a cidade. Sylvain tem uma licença de estacionamento que não é fácil de obter, então tivemos uma grande vantagem. Em uma das 3 visitas que fizemos por lá no espaço de 4 anos, consegui que Cindy fosse comigo para o topo da Torre Eiffel. Cindy não gosta de altura como eu, mas praticou a desculpa e correu tudo bem. Visitamos o Museu Rodin, fizemos um passeio de barco pelo Sena, fomos ao Louvre, curtimos o espetáculo do Moulin Rouge, subimos ao topo do Arco do Triunfo, visitamos Versalhes, admiramos suas maravilhosas fontes e jantamos no Champs-Élysées. Eu esperava que a cidade fosse interessante, mas não, isso não me tiraria o fôlego. Em Paris, você não pode se virar sem contemplar algo incrível. Estávamos glorificando ilusões ou éramos apenas normais? A resposta sempre depende se você está fazendo isso de verdade ou não. Claro, se você torna isso real e se diverte, você sempre pode se lembrar de perdoá-lo mais tarde. Essa não é uma lição de perdão difícil, mas uma das mais fáceis. O único que você tem que fazer é percebê-lo, quando você se lembrar e recolocá-lo em sua mente e explanar com verdade. Uma das experiências mais fascinantes que tive em Paris foi ver a Mona Lisa no Louvre. Depois de uma longa fila, chegamos perto da pintura, que é protegido por um vidro inquebrável. A Mona Lisa nunca me pareceu uma pintura importante, apesar de sua reputação. Quando vi suas fotos nos livros, eu pensava que era apenas uma imagem bonita e sutil de uma mulher enigmática.
Porém, ao vivo foi diferente. Fiquei maravilhado com os detalhes do rosto dela. Percebi que Da Vinci tinha feito. Ele havia pintado o rosto de uma pessoa iluminada. O doce sorriso que ele falava. O curso foi perfeitamente capturado, os olhos translúcidos eram inconfundíveis. Os calafrios percorreram minha espinha quando percebi que o próprio Da Vinci devia ter se iluminado. De outra forma, ele saberia como capturar essa imagem na tela? Foi até certo ponto um autorretrato? Será que ele se disfarçou de mulher? Teria feito isso ou não? Agora na minha cabeça a pintura era uma conquista inusitada. No sábado 7 de julho de 2007, ou seja, 7/7/7, Las Vegas quebrou seu recorde de número de casamentos celebrados em um dia. Cindy e eu estávamos na cidade sozinhos para nos divertirmos. De vez em quando, você tem um dia em que tudo dá certo. Faça o que quiser, funciona. Fizemos um passeio de helicóptero fenomenal sobre a rua principal de Las Vegas e a parte oeste do Grand Canyon, e pousando sobre o Grand Canyon para um piquenique com a vista para o Rio Colorado. A temperatura estava acima de 40 graus, mas não nos importamos. Quando voltamos, ainda era dia, embora estivesse escurecendo. A rua principal foi iluminada e teve um olhar adorável. Parecia um sonho feliz. Com uma namorada em cada esquina, fomos para o Palms Hotel Bar Ghost, que tem uma das melhores vistas da cidade. No terraço estava se celebrando um casamento. Não fomos convidados, mas o pai da noiva nos pediu para nos juntarmos a eles e participamos da celebração. Foi uma ocasião alegre. Na hora do jantar, resolvemos ir para o andar de cima, para um restaurante francês chamado Alizé, para o qual você tem que reservar com bastante antecedência. Pensávamos que não iríamos encontrar um lugar, mas tentamos. Pedimos uma mesa e uma estava livre. Eles nos escoltaram até lá como VIPs e jantamos um jantar magnífico. Eu nem sei como é feito, mas se eu tivesse jogado naquela noite, acho que teria vencido. Muitas das lições de perdão não foram apresentadas durante nossas incursões residentes do esforço necessário para se deslocar de um lugar para o outro. Viagens pode ser difícil, mas quando você tem que estar em algum lugar em um determinado horário, tudo fica ainda mais complicado. No meu caso, se você perder a conexão e você não ficar num engarrafamento, por exemplo, você pode não conseguir chegar no workshop. Às vezes eu me via correndo de um aeroporto para pegar um avião, preocupado com a decepção que as pessoas teriam se eu não aparecesse. Então pensei em uma pintura de Jota que temos em nossa sala de estar. Ele aparece rindo, como ria há 2000 anos, e uma lenda que diz: "Você tem medo de quê?" Eu sempre sorria pensando nisso, não importa onde eu não estava fazendo nada, mesmo que estivesse correndo por um aeroporto. É assim que funciona. O Espírito Santo. Quando chegamos ao nosso destino, era sempre gratificante. Fazer workshops o dia todo requer muito trabalho, mas quando me conectava com o Espírito Santo e coletava a energia dos participantes, muitas vezes me sentia melhor no final do dia do que no começo. Não sou uma pessoa que funciona bem de manhã, mas vale a pena se levantar para fazer isso. À medida que a ilusão do tempo se desenrolava, Cindy começou a participar mais dos meus workshops. No início de 2010, começamos a tocar juntos, 3 ou 4 músicas ao longo do dia. Cindy já havia gravado seu segundo CD de música, e nós dois juntos gravávamos outro nesse mesmo ano. Também fizemos um CD de meditação em 2012. Não coloco os pés em um estúdio de gravação desde os anos 80. Foi divertido e eu gostava de aprender novos truques. Cindy estava no auge de sua exibição e me senti muito confortável naquele ambiente. Tive que perdoar o processo e demorei várias sessões para encontrar o meu lugar. Eu não queria tocar música novamente para ganhar meu dinheiro, mas redescobrir o motivo pelo qual me dediquei a ela no início. É uma pura diversão. Cindy, que se formou em psicologia pela Califórnia, no State University em Northridge, decidiu ir para a Universidade de Santa Mônica para fazer um mestrado em psicologia espiritual. Esta universidade é dos poucos lugares, talvez o único no mundo, onde você pode obter um credenciamento nesta especialidade. Foi fundada por John Roger e os doutores Ron e Mary Holnick. Administraram e ministraram seus cursos lá por mais de 30 anos. Ron e Mary são excelentes professores. Estudantes universitários, eu os presenteei ao meu editor Ray House, que publicou seu primeiro livro, Lealdade à Sua Alma, o Coração da Psicologia Espiritual.
Em abril de 2009, Cindy trabalhava como recepcionista no National Lampoon, na Sunset Strip, Hollywood. Ela gostava de trabalhar lá e conhecer todos os tipos de pessoas, até mesmo estrelas de cinema. A própria Cindy tinha saído muitas vezes na televisão, atuando como figurante em momentos de destaque em programas como Casado com os Filhos de Boy Meets World. Ela também fez um vídeo, o cartão de Natal para o National Lampoon, que foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. Continuou seu trabalho como figurante e apareceu na série Wedding Band, da TBS, em 2013. Quando me divorciei, não tinha intenção de me casar de novo tão cedo. Muitas pessoas que dizem não ter intenção de casar ou casar-se de novo, mas então você conhece a pessoa certa e isso muda tudo. Pedi orientação ao Espírito Santo e sentimos que a orientação recebida foi correta. Eu pedi a Cindy em casamento. Não vimos razão para esperar e decidimos nos casar naquele verão de 2009, em 11 de julho. Também disse a Cindy que, se ela quisesse, poderia largar o emprego e procurar o melhor como usar seus talentos musicais e espirituais. Depois de se formar na USM, ela viajou para quase todos os meus workshops para cantar e tocar. No final, começou a falar mais e interagir com o público junto comigo. Foi uma boa combinação de energia masculina e feminina e as pessoas gostaram. Eu continuei a ensaiar a maior parte do ensino, mas Cindy acrescentou um belo truque. Ela não é iniciante. É um ser espiritual altamente avançado, uma terapeuta e conselheira treinada e experiente em uma prática especializada e uma praticante especialista do curso. Nosso casamento foi realizado no Havaí. Foi uma reunião íntima de amigos íntimos e parentes que ocorreram em Barlavento, da ilha de Oahu, em um local chamado Haiku Jardins. Nossos amigos Rochelle e Michael Tamura, que, como já mencionado, é minha separação, realizaram a cerimônia de casamento com muita emoção. Depois de planejar e cumprimentar a todos na manhã do casamento, Cindy e eu percebemos que havíamos esquecido de tirar a certidão de casamento. Felizmente, nossos amigos Jerry e Rochelle estavam lá e nos levaram para Honolulu, onde tentamos encontrar alguém que possa nos dar a licença. O tribunal estava fechado, mas de alguma forma encontramos um juiz de paz que poderia fazer esse trabalho. Cindy e eu decidimos cantar um para o outro, mas não vamos revelar qual a música. Escolheríamos para fazer uma surpresa. Ela cantou A Primeira Vez Que Eu Vi Sua Cara e eu cantei e toquei no violão When I'm 64. Cindy e eu estávamos tão emocionados que mal conseguimos pronunciar as palavras. Ela e eu ainda não tínhamos realizado em público, então para mim foi a primeira vez em 20 anos. Estava muito enferrujado, mas ambos conseguimos nos expressar musicalmente durante o casamento, que era o que queríamos. Foi uma linda cerimônia e recepção, realizada no paraíso. Passei 5 dias em nossa lua de mel na surpreendente e mística ilha de Kauai antes do casamento e depois passamos alguns dias em Turtle Bay, no norte de Oahu. Em Kauai, visitamos um belo lugar chamado Smith's Tropical Paradise. Lá apreciei a conexão direta de Cindy com os animais. Em uma dos belos jardins, vimos um pavão a cerca de 10 metros de nós. Cindy começou a cantar delicadamente Amazing Grace. A princípio, o peru balançou a cabeça para o ar. Ela pareceu surpreso com o belo som. Então se virou lentamente e começou a caminhar cautelosamente em direção a Cindy, um passo após o outro na direção de onde veio o som. Cindy cantou e o peru continuou a dar passinhos para ela, até que estava diretamente na frente dela. Ele ouviu o som como se estivesse fascinado e olhou diretamente para o rosto dela. Este foi o primeiro de muitos momentos em que viu o efeito que Cindy tem sobre os animais. Gostamos de nadar com os golfinhos e o fizemos algumas vezes. Nadamos com os golfinhos de nariz de garrafa, cativos em Oahu, e com golfinhos rotadores nas águas abertas da grande ilha. Em Oahu, enquanto estava na água com essas criaturas incríveis, tive a impressão de que não era o ser mais inteligente da água. Os havaianos acreditam que os golfinhos podem ler sua mente, e eu não via razão para duvidar disso. Eles são muito espertos e rápidos e adoram exagerar para as câmeras. Eles têm um melhor atendimento médico do que a maioria das pessoas, e cada um deles são alimentados com cerca de 9 quilos de peixes diariamente. Eles são recompensados pelos shows que eles apresentam, e eles parecem estar se divertindo. No Hotel Kahala, onde você pode observar os golfinhos e nadar com eles, fomos um dia parado em uma pequena ponte sobre a água. Os golfinhos foram espalhados. Cindy levantou a mão e disse, mostre-me sua beleza. Um dos golfinhos nadou até onde estávamos na ponte. Parecia sorrir enquanto brincou com Cindy e gentilmente esguichou água até a altura de seu nariz.
Em seguida, mais 3 golfinhos nadaram até lá e se organizaram em arco. Todos os 4 olharam para Cindy e a trataram como uma princesa. De repente, um homem começou a caminhar em direção da onde estávamos. Quando ele chegou, todos os golfinhos partiram imediatamente. Eu acho que eles não gostaram do que estava em sua mente. Na Isla Grande, fomos nadar com os golfinhos em águas abertas. Microfone chinês e uma lenda entre os conhecedores dos golfinhos, e eles também o conhecem. Eles deu nomes a muitos e sabem identificá-los pelas marcas em seus corpos. Um lindo dia, fomos mergulhar com ele e com os golfinhos rotadores. Para os golfinhos, o dia consiste em 3 períodos. Ele tem seu horário de trabalho, que é pescar. O segundo é o período de jogo, cheio de sexo. Os golfinhos são animais altamente sociais e vivem em grupos. Eles não são monogâmicos. O terceiro período é o de descanso. Se estiverem perto de uma ilha e não em mar aberto, tendem a procurar uma baia para relaxar, na qual nadam calma e lentamente. Eles são mamíferos e precisam emergir para respirar a cada poucos minutos. Eles não podem adormecer completamente porque se afogariam. Então, como eles descansam? Eles colocam uma metade do seu cérebro para dormir enquanto a outra permanece acordada. Isso permite que eles funcionem e respirem quando precisam. Dentro de algumas horas, eles se colocam para dormir, o outro lado do cérebro, e usam o que descansou para funcionar. Então, eles podem continuar a vir à tona quando precisarem. Gostaria de ver um ser humano tentar isso. As pessoas têm todos os tipos de suposições baseadas em crenças que portanto, tornam real tudo no universo. Por exemplo, assumimos que um corpo humano é mais valioso do que um corpo animal e que é mais importante ser uma pessoa. No entanto, se os corpos não são reais, não pode ser mais importante ter um tipo de corpo do que o outro. Os animais pensam. Uma das melhores coisas sobre a internet e YouTube, em particular, são os vídeos em que os animais provam ser muito espertos, muito mais até do que alguns humanos. Quando eu era criança, na escola, eles me ensinaram que os animais careciam de pensamento abstrato. Não é verdadeiro. Eles têm sua própria maneira de aprender e o Espírito Santo os guiará para casa. Cada mente aparentemente separada está indo para casa, para o mesmo lugar, mas não tão somente os corpos que acreditamos ser. Para chegar lá, os seres humanos devem aplicar os ensinamentos, não apenas conhecê-los. A maioria das pessoas nem sabe sobre eles, mas mesmo se sabe, não é uma questão do que se sabe, mas do que se faz com isso. O que é valioso é a aplicação, e é por isso que o treinamento da mente do curso é tão importante. Não sei se aplica, não é mais do que outra teoria. Como o próprio curso diz, este não é um curso de especulação filosófica, nem está interessado em terminologia precisa. É orientado exclusivamente para a expiação ou correção da percepção. O meio da expiação é o perdão. Se os meios não forem usados, não é possível acabar com o ego. Certa vez falei em Londres, em uma dessas conferências Mente, Corpo e Corpo-Espírito, que torna tudo real. Eu ofereci os ensinamentos diretamente como sempre. Durante o intervalo, um cara durão visivelmente se aproximou de mim com raiva e me disse: "Você não para de falar, estou farto, eu já conheço suas histórias." Pratiquei o perdão. Sem me deixar abater por esse cara durão, olhei diretamente para ele em seus olhos e disse: "Se você já soubesse dessas coisas, não teria ficado bravo." Eu sabia que ele iria me bater, mas não o fez. Não teria sido muito bom para sua reputação. Numa conferência de corpo, mente e espírito. Então ele se afastou tristemente. Ele não aplicou os ensinamentos e, portanto, eles não poderiam trabalhar com ele. É por isso que digo às pessoas que não esperem para praticar o perdão. Não espere pelo próximo ano, não espere pela próxima vida. A sessão Canção de Oração do curso promete que se houve uma verdadeira cura que terá havido se você praticar o verdadeiro perdão, mesmo a experiência de morte será mais bonita. Quando parece que você está indo embora do corpo, você estará preparado para uma preciosa experiência de liberdade. Após o casamento, realmente queria ver a Ten e Puxá novamente. Eu sabia que eles iriam me comunicar, mas sempre foi útil para mim, teria valorizado seus conselhos, mesmo que ninguém leia os livros. As pessoas esquecem disso 10 anos que se passaram entre a primeira vez que eles apareceram no Maine e a publicação do primeiro livro. Algumas pessoas pensam que eu escrevi por dinheiro. Não são dados percebidos que durante toda aquela década, vivendo na obscuridade de uma área rural da Nova Inglaterra,
eu não tinha garantia de que o livro chegaria a ser publicado. Pode ser que meus professores estivessem aparecendo só para mim. Pelo que eu sabia, o livro poderia ter ficado na minha estante pelo resto da minha vida e teria sido outra chance de perdoar. Mesmo assim, eu teria ficado muito feliz em tê-lo escrito. Foi um trabalho de amor. Quando me mudei para o sul da Califórnia, às vezes verificava o tempo no computador para comparar a temperatura no estado que acabei de sair com a minha nova casa. Numa tarde de inverno com 20 graus Celsius no ensolarado sul da Califórnia e 15 abaixo do desolado Maine, meus professores voltaram para a minha sala. Artem: Ei, mano, parabéns, estávamos no casamento. Nós não aparecemos para não monopolizar os holofotes no seu dia. O local e a cerimônia foram lindos. Bom para você, você merece. Gary: Obrigado, cara. Eu realmente aprecio que você estava lá. Eu senti sua presença e muitas vezes também sinto isso em outros lugares, especialmente quando dou entrevistas para rádio ou oficinas. Urchá: Sim, estamos lá. Como você sabe, nós somos, na verdade, o Espírito Santo. Embora não apareçamos na forma humana, muitas vezes tomamos forma para nos comunicar com você. Geralmente vem a você como uma voz ou uma ideia e deixe-me adicionar os meus parabéns. Espero que esteja à altura do seu companheiro. Cindy tem 20 anos a menos que você. 19,5, diz Gary. Artem: Nós gostamos de você com os workshops, estão indo bem. Você notou a evolução na composição do seu público ao longo dos anos? Gary: Com certeza. Quando comecei há 10 anos, 90% eram mulheres. Tudo bem, mas conforme o desaparecimento do universo se espalhou, a porcentagem de homens aumentou. Atualmente está em torno de 40%. É impressionante. É evidente que nossos livros falam tanto aos homens como mulheres. Além disso, há mais casais. Os membros destes compartilham os livros e começam com o curso juntos, ou voltam a ele. Os mais jovens também vêm. Quando comecei, eles geralmente surgiam alunos que já estavam no curso há algum tempo, mas isso mudou muito. Sim, ainda vem velhos que estão se tornando atemporais em suas mentes, mas vejo muito mais universitários, até adolescentes. O quadro de referência das mudanças populacionais. Essas crianças crescem com os filmes como Matrix e Holodeck de Jornada das Estrelas. Então, a ideia de que eles vêm não é real e é um pouco mais fácil para eles assumir que a geração anterior. Eles leem o desaparecimento do universo e o compreendem. Agora dirijo-me a um público de todas as idades. Artem: Muito bem. Esta é uma das razões pelas quais viemos até você, para que compartilhe a mensagem com aqueles que não são necessariamente capazes de fazer o curso e começar a lê-lo, mas que eles estarão prontos para acessá-lo se primeiro ouvirem uma apresentação linear em uma linguagem acessível. Então eles podem fazer o curso e aplicá-lo imediatamente, o que lhes dará mais tempo para desfazer o ego. Claro, as pessoas podem começar em qualquer idade. A cadeia entrelaçada do perdão que o curso fala inclui todas as idades. Então, ocorre a aceleração celestial. Gary: Eu queria te perguntar sobre isso. O que é? Urchá: Chama-se aceleração celestial, porque tudo o que acontece na Terra está relacionado com os movimentos dos corpos estelares em todo o universo, que, por sua vez, se correlacionam com um script. A população ilusória começa a aprender a verdade mais rapidamente, embora isso não seja muito falado nas notícias de televisão. Elas ainda zombam de tudo, menos da religião convencional. Na verdade, essa aceleração começou com a invenção da imprensa. Gary: A imprensa? Urchá: Lembre-se de que as pessoas não tinham permissão para ler diretamente as escrituras durante a maior parte da história. Clérigos, rabinos, sacerdotes e semelhantes sabiam ler, mas leigos não eram bem-vindos. Como você pode decidir no que as pessoas vão acreditar ou não se não tiverem permissão para ver? No entanto, com a invenção da imprensa, tudo isso começou a mudar, ainda que aos poucos. Até o século XVIII, não havia pessoas suficientes que soubessem ler para fazer a diferença na sociedade. Você não teve Freud e Jung até 100 anos atrás. Eles abriram um novo entendimento sobre a mente e seu funcionamento, o que possibilitou mais para o curso de Jota e que ele fosse melhor compreendido mais tarde. Então veio a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi no Egito, com seus evangelhos perdidos. Quando se traduzido para o inglês, o que não aconteceu até a década de 1970, uma visão nova e alternativa de Jota. Começou a vislumbrar que Jota havia sido professor de sabedoria iluminada em vez do bastardo sofredor com quem gerações anteriores haviam crescido.
E então veio a física quântica. Apresentou-se mesmo na primeira metade do século XX, mas não se tornou popular até a década de 1970. Gary: sim, lembro-me de quando entrei na formação IST em 78. Acho que foi então quando a aceleração real começou a ocorrer. De repente, todas essas ideias as pessoas começaram a gostar delas. As disciplinas orientais começaram a integrar-se com as ocidentais. Havia um grande grupo interessado em iluminar e não mais na religião. O Caminho do Guerreiro Pacífico, de Dan Millman, integrava os seus leitores. A propósito, um bom filme. Demorou 30 anos para que isso seja feito. O filme é simplesmente intitulado de The Peaceful Warrior. Nick Nolte queria interpretar o jovem personagem de Dan Millman, mas acabou sendo o homem mais velho, o professor Sócrates, bordado no papel. Por sua vez, Gary Zukav popularizou a física quântica com o livro A Dança dos Mestres, de Wu Li. Eu lembro de ouvir o livro no áudio. Além disso, a IST se espalhou rapidamente até 1987, quando Werner foi vendido. No final, evoluiu ou involuiu, conforme se olha, até dar origem a uma versão mais suave, chamada Landmark. Ouvi dizer que ainda ajuda as pessoas. Puxa, não se esqueça que em 65 o Papa permitiu que os católicos, mesmo os estudiosos do Vaticano, estudassem o Evangelho de Tomé e outros evangelhos perdidos. J começou a ensinar o curso para Ellen naquele mesmo ano. As pessoas estavam quase preparadas. Como você sabe, as ideias surgem do inconsciente e vêm à tona quando houver indivíduos suficientemente dispostos a recebê-los. Hoje, 85% das pessoas se descrevem como espirituais, não religiosos, mesmo aqueles que vão à igreja. Eles percebem que seu relacionamento com Deus, ou como você queira chamá-lo, é pessoal. A propósito, algumas pessoas não gostam de usar a palavra Deus. É porque eles têm um problema com Deus que eles devem perdoar. Você não pode desfazer a ideia de ser separado de Deus sem reconhecer Deus. Gary: além disso, Deus não é ele ou ela. Tecnicamente é um isso. Mas isso soa muito bem. Mas isso não soa muito bem. Em ambos os casos, quando o curso usa a palavra ele para Deus, Cristo ou o Espírito Santo, serve apenas como uma metáfora. Tanto o Evangelho de Tomé como o curso ensina claramente que um espírito não há macho nem fêmea, porque não há diferenças, opostos ou contrapartes. Existe apenas a unidade perfeita. Artei: muito bem. O curso foi publicado em 76. Alguns perguntaram por que J não deu o curso e corrigiu o cristianismo antes. A verdade é que antes as pessoas não seriam capazes de entender seus ensinamentos em um nível tão profundo como agora, porque todos aqueles que acabamos de apontar ainda não foram divulgados. Ainda hoje a maioria das pessoas não entende, mas cada vez mais aprendem. E quanto mais aprendem, maior é a aceleração que ocorre. Isso ocorre porque eles compartilham a verdade com os outros. Alguns o fazem praticando em silenciar e influenciar outras mentes, outros ensinando-a da maneira tradicional, outros fazem as duas coisas, como você. Parte da beleza desse processo é que ninguém tem que fazer nada. A mente está despertando e a maneira como isso acontece e se desenrola é apenas o efeito. Gary: mas nem todos estão prontos para o curso. Puxa, é verdade. Aqueles que entenderam melhor a espiritualidade sempre foram poetas e outros artistas. Rumi, Goethe, pessoas capazes de entender essas grandes e abstratas ideias. O curso fala em um nível muito mais alto do que a maioria das pessoas entende no começo. Sim, um aparente indivíduo realiza o aplicativo, mas homens e mulheres que entendem percebem que os indivíduos aparentes só existem em um sonho. É por isso que artistas, músicos, escritores e aspirantes a escritores geralmente se saem bem com o curso. Como sempre há exceções. Einstein era um cientista e podia pensar como um, mas ele também tinha a mente de um artista. Ele amava a música e era capaz de pensar sobre termos abstratos melhor do que ninguém. Ele os entendia e os comunicava às pessoas que estavam prontas para expandir suas consciências. Gary: e agora que estamos falando sobre aceleração celestial, eu me lembro que, em uma ocasião, você me disse que teríamos um presidente capaz de ouvir o Espírito Santo e que iria mudar muitas coisas. É sobre Obama? Puxa, não. Obama é um bom homem, mas não estamos falando dele. Gary: entendo. Bem, eu gosto dele e de sua família. Eu votei nele. As pessoas pensam que eu sou democrata, mas na verdade sou independente. Eu acho ótimo que eu tentei oferecer cuidados de saúde acessíveis a todos. Eu acho ótimo que ele tentou oferecer cuidados de saúde acessíveis a todos, mesmo que alguns chamem isso de socialista.
Os Estados Unidos são a única grande nação não industrializada, a nação industrializada do mundo que não oferece esse serviço. Isso significa que agora todo mundo tem que praticar o socialismo, exceto nós? Porchá. Vou considerá-lo uma pergunta retórica. É paradoxal, mas o sistema de assistência médica economizará trilhões de dólares ao garantir a todos do mundo. O que é saúde universal? É prática, também é humanitário. As pessoas deveriam perdoar e tirar isso da cabeça. Gary, sabe, é divertido. Eu deveria ter ficado muito mais feliz quando Obama foi eleito. Fiquei feliz por ele e sua família e pensei que ele estava muito bom que um homem negro foi eleito presidente. Eu acho que é hora de escolher uma mulher, mas me parece que não estou mais tão interessado em política como antes. Há duas razões para isso. Primeiro, não o torno mais real. E em segundo lugar, embora tenha ficado satisfeito com o resultado eleitoral, na realidade não esperava que as coisas mudassem. As cartas são muito manipuladas. Para que mudanças reais e genuínas ocorram, teria que haver uma enorme revolução que mudará a maneira como o mundo está sendo administrado entre os bastidores. Artei, vejo que em um nível de forma esse filme influenciou você. Nota, pouco antes desta conversa assisti ao fascinante filme Triv, que é disponível. O documentário é obra de um delator muito rico, um homem que é um dos que tem, não o que não tem. Isso lhe dá maior credibilidade. Depois de vê-lo, pensei que poderia ser perigoso para ele revelar ou divulgar todos os segredos e admirei sua coragem e comprometimento. Fecha a nota. Gary. Sim, um ótimo filme. O cara provavelmente é carne morta, mas nunca se sabe. Você pode ter a sorte de ser salvo. Talvez seja muito atrevido acabar com ele. Artem. Vamos falar um pouco da Cindy, que foi o Tadeu e serei eu na Cidade dos Ventos. Tadeu era cantor como Cindy e tocava bateria como ela. Também tive outras habilidades musicais como Cindy e compartilhou algumas das lições de perdão que ela enfrenta. Gary, por exemplo. Artem, não queremos invadir a privacidade de Cindy falando sobre suas aulas de inglês, me desculpe. Além disso, você pode querer falar ou escrever sobre elas no futuro, mas um dos desafios que enfrentamos quando ela e eu fomos Tadeu, tínhamos um problema de ansiedade. No caso de Tadeu, ela se mostrou em dois momentos, quando atuou em público e ao compartilhar intimidade amorosa com alguém. Essas lições vão se aparecer de forma diferente para Cindy. Acontece com ela quando ela está em lugares superlotados. Você já está aprendendo a praticar o verdadeiro perdão em relação a isso, e ao contrário de Tadeu, que morreu alguns anos depois de Tomás, você contemplará com sucesso essa lição de perdão nesta vida. Gary, ótimo! Posso te contar? Artem, você vai ler este livro, certo? Sim, claro, diz Gary. Porchá, você tem certeza que tem o que é preciso para escrever isso? Gary, com certeza, eu sou um idiota sábio. Porchá, ótimo, você me preocupou por um momento. É uma piada, nós não nos preocupamos. Artem, Cindy e você devem ser encorajados. Em primeiro lugar, você não tem muito o que perdoar uns aos outros nessa vida. Como já dissemos, quando surgem algumas coisas que devem ser perdoadas, vocês dois saberão para que servem e como fazer isso. Isso abrirá caminho para a sua última vida juntos, na qual vocês estarão como nós. Suas últimas aulas acontecerão lá. Contaremos um pouco sobre elas. Também queremos falar mais sobre os ensinamentos com vocês. Você está fazendo tudo muito bem, mesmo quando você sente que não está. Gary, às vezes sinto que perdoo as mesmas coisas repetidamente. Porchá, esta é uma experiência comum com o curso. Então, é quando você tem que confiar no Espírito Santo. Pode parecer a mesma lição, mas não é. Não é a mesma culpa. Toda vez que você perdoa, o Espírito Santo realiza uma cura e renova a nova culpa inconsciente que vem à tona pela primeira vez. Essa culpa é a cura no nível da mente inconsciente. Você não pode ver, mas não há exceções. Lembre-se, mesmo quando você pensa que não há nada de errado, um milagre sempre ocorrerá. Você deve se lembrar que nada nesta fase pela qual você passa com o curso é temporário. Seu humor mudará, o ego tentará se... Você deve se lembrar que cada fase pela qual você passa com o curso é temporária. Seu humor mudará quando o ego tentar se defender, mas isso não acontece, se isso não acontece, pode prevalecer-se contra o Espírito Santo e seus ataques acabarão por se dissipar e eles vão morrer, pois nada pode ter efeito negativos sobre o Espírito Santo. É um fato consumado. Gary, a última vez que pensei que você disse que é um negócio bobo. Porchá, seja gentil, ou traremos Steve. É uma piada de novo. Nota.
Nos primeiros anos que passei na Califórnia, Cindy e eu nos deparamos com 4 vezes acidentalmente com seu ex-marido Steve. Ele não a estava perseguindo, ele já estava diante de nós em alguns lugares onde o encontramos. Era óbvio que nossas órbitas se sobrepõem. Uma das vezes que vimos Steve, estávamos em São Francisco, a centenas de quilômetros de casa, no balcão do hotel, onde eles recomendaram um bom restaurante italiano na esquina. Fizemos uma reserva e conseguimos uma mesa perto da janela. Na metade da refeição, Cindy disse: Steve está aqui. Eu disse: você tem que parar. Você tem que parar. Parece até que está brincando. Ela correu para cumprimentá-lo, então eu também fui. Eu não podia acreditar que estávamos esbarrando um no outro novamente. Ele, desta vez, a centenas de quilômetros de onde a conheceu. Provavelmente que a mulher com quem ele estava não podia acreditar que eles estavam se encontrando. Steve e eu sempre tivemos conversas breves, mas agradáveis. Fecha a nota. Gary. Ele é um cara legal, parece que não temos problemas um com o outro. Puxa, é verdade, ele é um homem de mente muito aberta e está fazendo muito progresso. Gary, ótimo. Ei, eu tenho uma piada de um curso em milagres para você. Vocês sabem que ainda não há muitas piadas sobre o curso. Artem, bem, seja bom e conte rápido, temos reservas em Vênus. Gary, todo o meu trabalho é bom, tenho que manter o nível. Eu tenho uma reputação que preciso manter. Puxa, então conte agora. Gary, ok. Há 3 caras no inferno. Eles não fazem nada de especial, apenas queimam. E um diz: ei, parece que vamos ficar aqui por um tempo, talvez nós devêssemos nos apresentar. Todos consideraram uma ideia muito boa, então o primeiro cara, que apenas depois de terminar de falar, disse: meu nome é Jacob, eu sou o rabino, estou aqui no inferno porque traí minha esposa. A segunda pessoa diz: que interessante, meu nome é Bill, sou um padre católico, estou aqui no inferno porque eu tinha uma esposa. E o terceiro diz: olá, meu nome é Joey, sou aluno de um curso em milagres e não estou aqui. Puxa, muito bem, você está redimido. Artem, eu estava brincando sobre Vênus, mas estamos indo embora. Seja bom. Gary, vou tentar. Esta manhã reli uma situação do livro de exercícios. Tudo bem se eu ler para vocês antes de vocês irem? Artem, sempre fico feliz em ouvir Jota. E mesmo que você tenha lido todos esses namoros antes, cada vez que você se entende em níveis mais profundos, não é que as palavras mudam, mas sim quem os lê. À medida que o ego é desfeito, você vê e sente suas palavras de outra forma. Gary, tudo bem e obrigado. A citação está relacionada ao que você disse anteriormente sobre confiar no Espírito Santo. Muito se fala sobre o desenvolvimento da confiança no manual, mas isso é do livro de exercícios. A princípio, o milagre é aceito com base na fé, porque pedi-lo implica que a mente agora esteja pronta para aceitá-lo. Conceba o que você não pode ver ou entender. No entanto, a fé chamará suas testemunhas para provar que aquilo em que se baseia realmente existe. E assim, o milagre justificará a sua fé, e nele provará que essa fé descansou em um mundo mais real do que o que você viu antes, um mundo que foi redimido no que você pensou que estava lá.